A tragédia que se abateu sobre a região serrana do Rio de Janeiro no início deste ano foi a maior agressão da natureza sobre o homem que o Brasil já enfrentou. O resultado? Centenas de mortos e milhares de desaparecidos e desabrigados, além de uma destruição natural sem precedentes. E como não poderia deixar de ser, o despreparo do poder público, somado ao pânico das pessoas, levaram à situação de balbúrdia e desespero. A cidade de Teresópolis, por exemplo, se viu diante de um problema que parecia pouco provável de acontecer, mas que se transformou em realidade e trouxe ainda mais confusão a uma situação já caótica. O próprio site da prefeitura local publicou uma nota informando que crianças órfãs de pais vítimas da tragédia estariam disponíveis para adoção. Tão simples e ao mesmo tempo tão cheia de inverdades, a notícia provocou a corrida de outras famílias a Teresópolis, todas elas com o objetivo de levar para casa uma dessas crianças sem família. A vara da infância, da juventude e do idoso da cidade precisou realizar um verdadeiro mutirão para administrar essa situação, se desdobrando para explicar às famílias interessadas nos existentes órfãs que elas também foram vítimas de uma notícia falsa. De uma nota assim, cuja origem a gente, na verdade, não consegue detectar com precisão, uma nota no site da Prefeitura Municipal. Foi como se fosse uma nota oficial de que a gente estava cadastrando famílias acolhedoras para as crianças órfãs. Né, que esse cadastramento ia acontecer lá no Pedrão, que é o ginásio onde estava, assim, que reuniu, que é o quartel-general das equipes que estão trabalhando na assistência às vítimas. E a gente tinha montado um posto avançado da vara de infância lá e surgiu essa notícia no site. E eu soube dessa notícia casualmente no sábado à noite. E tomei um susto quando eu soube. Falei, gente, o que é isso? Isso não existe. E liguei para a juíza, falei, doutora, essa notícia está sendo veiculada, isso vai dar uma confusão, isso vai dar um enxame de gente indo e dito e feito, né? Nesse mesmo dia, quando eu vi a nota, ela já tinha sido publicada no Dia, que é um jornal de muita circulação. E nesse dia mesmo, eu comecei a escrever desmentidos. Mandei um Twitter para o Dia para dizer essa notícia não procede, mandei e-mail para todos os lugares, pedindo, por favor, retifica isso, essa notícia não procede, pessoas não venham, não está existindo cadastramento emergencial, isso não existe e tal. Bem, à toa, porque começou a haver um assédio de gente interessada nos órfãos. Pelo que eu sei, por precipitação, por ignorância, confundindo o Instituto Lar Acolhedor com o Instituto de Adoção, o Executivo emitiu uma nota dizendo que havia crianças órfãs disponíveis para adoção. Acontece que não havia crianças órfãs. Nós tivemos o cuidado, quando tomamos conhecimento da grande quantidade de crianças no Pedrão, nós tivemos o cuidado, juntamente com o vereador Cláudio Melo, de buscarmos na papelaria crachás para colocar os nomes das crianças, porque eles estavam correndo, brincando, sem muita conscientização da grande dificuldade que estavam passando, e logo depois nós cadastramos as crianças e fizemos um termo de entrega das crianças aos seus respectivos pais ou responsáveis, ou termo de guarda à família extensa. Com isso, e tomamos uma outra providência, a equipe se preocupou com isso, de fechar os portões do Pedrão para que criança alguma pudesse sair sem nossa autorização direta. E instalamos um posto da vara da infância e cada criança que saísse, aquelas que vinham se cadastrar de fora para dentro, e elas só voltariam à rua com a nossa autorização. Com isso, nós tivemos um início de organização naquela dificuldade inicial. E descobrimos naquela oportunidade que ali no Pedrão não havia nenhuma criança órfã. A minha equipe foi aos outros abrigos e também não encontrou crianças órfãs. Desde o início, quando surgiu esse comentário de que estariam sendo facilitadas as adoções das crianças da região serrana,
E nós, como conhecedores um pouco da matéria, principalmente em termos legais, sabíamos que não era verdade e abrimos vários e-mails em várias listagens diferentes para tratar exatamente da verdade. Conversamos com a doutora Eliana Bayer, que também nos respondeu aos e-mails, e com isso a gente fez uma grande divulgação, vários e-mails sendo repicados para o Brasil inteiro, de forma que a gente conseguiu colocar a realidade dos fatos. Ou seja, as crianças não estavam disponibilizadas, como não estão disponibilizadas para adoção, ainda não se sabe se existem crianças órfãs ou não, né? E o objetivo principal da lei sempre será de manter a criança com sua família de origem. E apenas em último caso é que ela será colocada em adoção e mesmo assim, obviamente, que respeitando todos os trâmites legais. Não é, digamos assim, não vai haver uma facilitação por conta da tragédia. E entendo eu que a solidariedade ela não se expressa dessa forma. Esse tipo de adoção não é uma busca pela solidariedade, é uma coisa totalmente diferente. Solidariedade se manifesta através de envio de água, de comida, de roupa e do atendimento das necessidades básicas dessas crianças. Na verdade é assim, uma catástrofe dessas proporções, ela chama os sentimentos mais profundos do ser humano, seja o que está atuando na catástrofe, seja o que está assistindo pela televisão. É um daqueles momentos de união nacional, união na dor. E aí muitas redes de TV não tiveram, muitas vezes, a responsabilidade de bem demonstrar o que realmente estava acontecendo. Algumas, depois que a notícia vira espetáculo, e no Brasil e no mundo inteiro isso aconteceu a partir de determinado marco, é importante mostrar aquela notícia que segure o espectador observando o jornal. Então uma criança filmada isoladamente, muitas vezes abrigada, muitas vezes sob guarda, muitas vezes até com os pais, mas essa imagem dessa criança sozinha num brinquedo, numa outra atividade, muitas vezes maltrapilha, porque ainda estava sob os cuidados iniciais do abrigo, isso repercute e gera os boatos que acabaram acontecendo. Uma catástrofe como essa, o raciocínio é óbvio que existem muitas crianças abandonadas. E todo mundo pode achar que isso é lógico, só que na verdade não houve nenhum caso, como já constataram com a juíza, de criança abandonada ou órfã que nós tivéssemos verificado. Isso demonstra, em primeiro lugar, o tamanho da tragédia, quer dizer, morreram as famílias inteiras. E nem seria lógico haver crianças sem pais ou mães, porque a tragédia se deu na madrugada. Se na madrugada, quando está escuro, a luz se apagou, quer dizer, não havia luz, houve um blackout inicial, quando vem a catástrofe, se um adulto não se salva, muito menos uma criança. Se a catástrofe fosse de dia, talvez isso fosse mais possível, como ocorre em outras situações. Então tivemos primeiro essa situação de não haver nenhuma criança nessa situação de abandono. Mas essa boa vontade despertada pelas reportagens e por essa lógica da catástrofe que gera as crianças órfãs, ela gerou muito debate interno na cidade e extra-cidade. E a televisão não contribuiu para desfazer esse primeiro ímpeto. E a gente teve um trabalho adicional de dizer para as pessoas, gente, pelo amor de Deus, que órfãos, esses órfãos não existem. A gente, naquela situação, naquele momento, a gente nem tinha ainda ideia da situação toda, porque foi tudo muito confuso. A enchente, a chuva toda caiu na quarta-feira ninguém sabia nada. Na quinta começaram a chegar as vítimas, porque durante muito tempo as pessoas foram chegando, elas estavam em locais isolados, então elas foram sendo trazidas. Quer dizer, nesses primeiros dias a gente sequer tinha dimensão da situação toda. Agora, independentemente disso, você só disponibiliza uma criança para adoção com muita cautela. Quando a gente, na rotina da gente, quando a gente coloca uma criança em adoção, a gente só coloca depois que verifica, esgota todas as tentativas de colocar essa criança na família. Ela não pode ficar com os pais, por qualquer motivo. Você primeiro vai se certificar de que ela não pode ficar com os tios, com os avós. Adoções de Teresópolis são rigorosamente controladas, é um processo muito cuidadoso. Nós temos o cadastro nacional e os lares acolhedores, que também é o nosso outro projeto, eles também são precedidos de uma habilitação, de visita do Civil Social. E foi uma notícia tão absurda que depois de 20 e tantos anos de magistratura eu consegui não dar tanto valor a ela. Mas por que a própria Prefeitura de Teresópolis teria dado uma informação tão equivocada em seu próprio site, transformando-a em notícia oficial? A explicação foi que um funcionário do município, diante de uma realidade desesperadora, passou a informação da existência dos órfãos ao site. Sem checar, publicou-a. Estava instalada a confusão. A própria grande imprensa repercutiu
a notícia, o que só piorou a situação. Ao verificar o erro, a Vara da Infância de Teresópolis entrou em contato com a Prefeitura, pedindo a retratação. A demora na correção da notícia prejudicou ainda mais os esforços, mas, enfim, ela acabou acontecendo. A produção do Mundi Repórter procurou a Prefeitura de Teresópolis para ouvir dela sua posição sobre o caso. Contudo, a assessoria de imprensa do município informou que não iria se pronunciar, pois tratava a situação como encerrada. Eu acredito que alguém ouviu dizer, ouviu falar e não apurou a fonte, que é um jornalismo responsável apura a fonte. Quem que fez? Quem que falou? Mas quem falou aqui é credenciado para falar? É autoridade nesse assunto? Está falando em nome dele? Está falando em nome de alguma instituição? Então, assim, eu acho que no meio, né, no caos que se formou depois, assim, alguém ouviu falar e alguém ouviu dizer e alguém resolveu que não precisava apurar. E aí foi lá e jogou do jeito que quis e deu no que deu. E aí nós tivemos uma situação de um comentário de uma juíza não especializada na área, não residente nem atuante nesta comarca, que aqui estava fazendo um trabalho de identificação de corpos no IML. Ela comentou isso com um funcionário da prefeitura muito preocupado, ela o tranquilizou dizendo assim, olha, não, fique tranquilo, caso haja realmente casos de crianças em estado de abandono, existe a figura do lar acolhedor. Quer dizer, sequer ela mencionou a figura de adoção. E esse jovem da prefeitura, naturalmente muito diligente na solidariedade, ele passou a notícia para a comunicação social da prefeitura, que cometeu qual equívoco? O grave equívoco em jornalismo de não fazer a confirmação com fonte autorizada. Então ninguém da Vara da Infância foi procurado para realmente saber o que estava acontecendo. Isso virou então um boato que diz o seguinte, como a doutora Inês ia ao Pedrão no dia seguinte a essa divulgação, ela vai ao Pedrão, a juíza no Pedrão, criança abandonada, cadastro lar acolhedor, a conclusão da jornalista foi, a juíza vai ao Pedrão para fazer cadastramento para adoção. Quer dizer, tem uma certa lógica no raciocínio? É evidente que tem, só que estava totalmente errada. Primeiro, porque não havia crianças em estado de orfandade. Segundo, porque não existe adoção feita na ponta do lápis, em cima da perna, numa situação de catástrofe. A adoção é um processo sério bastante, até demorado bastante, para que exija cuidados prévios muito grandes para que não acontecesse isso. E devo te dizer um problema que a gente teve muito grande com isso. Nós temos em Teresópolis, graças ao trabalho da psicóloga Eliana Bayer, da assistente social Cátia Regina, assistente social Tânia Luna, da doutora Inês, que comanda todo esse processo, um dos grupos de adoção que é referência no Estado. Nossas técnicas são requisitadas para dar palestras em vários locais do Estado e fora do Estado sobre a questão da adoção. E nós começamos a receber na divulgação dessa nota protestos, gente revoltada, gente dizendo que a doutora havia enlouquecido, que as técnicas não conheciam mais a lei. Revolta e revolta de quem? De quem está na fila de adoção, dos operadores do direito que conhecem a lei e saberiam que isso não poderia ser feito, e aí nós tivemos que partir para um monte de desmentidos. Só que, como se diz na internet, esse fato, essa notícia viralizou. Quer dizer, ela criou uma sequência de notícias e boatos e blogs e Twitter e tudo mais, que nós passamos a receber. Gente da BBC de Londres veio aqui, gente da TV portuguesa, telefonemas da Espanha, do Brasil inteiro, querendo saber onde estavam as crianças para adoção. No primeiro dia no Pedrão da divulgação da notícia, a gente teve que fazer pequenas reuniões com pais pretensos adotantes, assim, de 10, 15 pessoas por vez, 4, 5 reuniões por hora, para esclarecer que não havia crianças para que fossem adotadas. E aí nós corremos para fazer o nosso desmentido, e fizemos uma nota de esclarecimento que desmentia aquilo. Mas até então nós tínhamos como boato. Quando nós apuramos que tudo isso vinha da prefeitura por um equívoco, a gente falava, por exemplo, com uma revista nacional de grande circulação, que está nas bancas toda semana, com grandes notícias, e eles falavam, olha, vocês têm uma nota de desmentido, mas a prefeitura mantém a nota de informação dela. E nós percebemos que as pessoas estavam demorando em fazer desmentidos mais sérios e profundos, porque a prefeitura tinha mantido. Então fomos à retratação. E aí pedimos à prefeitura, exigimos da prefeitura a retratação, e que contasse o equívoco que havia cometido. Isso foi feito, diminuiu a partir daí um pouquinho, mas ainda hoje a gente recebe a demanda de famílias querendo fazer a adoção das crianças órfãs da chuva em Teresópolis. E não é verdade, e isso desgastou bastante, inclusive o trabalho no Pedrão, porque há tantas coisas para se preocupar, e a gente tendo que fazer esse desmentido todo.
Brasil.